Semana de lua nova, touro. Acho que era uma boa a gente dar uma olhada, olha, na energia de vocês para essa lua nova, para esse recomeçar com a nova lunação. E a lua nova se deu em Capricórnio. E eu digo se deu porque eu estou gravando no, entre aspas, segundo dia da lua nova, tá? Então aconteceu em Capricórnio, agora ela está passando por Aquário. E Capricórnio, como um signo de terra, parceirinho de vocês, né? Então vamos ver qual é a vibe da alunação, que recomeços são esses que a vida manda para vocês. Touro, tônica da alunação para touro. Um sete de copas. O foco, minha gente, ele nunca veio, tá? Mas acreditem que esse é um sete de copas. É aqueles momentos em que os nossos olhos nos traem, tá? A nossa percepção emocional nos trai. E a gente muitas vezes acaba vendo uma tomada onde tem um nariz de porco e vice-versa. Tem que tomar muito cuidado com as emoções do momento, tá? Porque vocês vão estar com uma tendência importante a, a essa distorção, né? E quando eu falo de distorção, eu não estou chamando aqui ninguém de maluco, não estou dizendo que ninguém aqui está vendo coisa, mas sabe aqueles momentos que a gente tira algumas conclusões precipitadas porque as nossas emoções elas estão confusas, é tipo isso. Então, você menos subjetiva, aquele tipo de situação em que eu percebo que a pessoa com quem eu tô tá mais silenciosa e que na minha cabeça eu acho que eu, sei lá, o primeiro pensamento que a gente acaba tendo quer dizer, eu, né, fiz alguma coisa de errado. Eu fiz alguma coisa de errado. A pessoa tá em silêncio. A pessoa não quer me dizer que eu fiz alguma coisa de errado. Eu tenho sempre esse pensamento, eu fiz alguma coisa de errado. Que o meu perfeccionismo ele vai chegar antes de mim. Esse é o meu sete de copas. Porque se eu não for perfeita, a pessoa não vai querer falar comigo, não vai querer me dar atenção, entende? Esse é meu sete de copas. Então, eu vou ter. Às vezes a pessoa tá só quieta, porque, sei lá, não tá afim de conversar, tá se ocupando de algum problema que tá acontecendo, tá ali pensando, avaliando, repensando. Enfim, N coisas que podem estar acontecendo dentro daquela cabeça. Por que que eu tenho que ser o grande problema que está acontecendo? Vocês entendem onde eu quero chegar? É esse tipo de coisa que vocês vão estar encarando nessa alunação, de estar olhando pelinho em ovo. E eu sempre brinco, para mim, tanto o sete de copas quanto o arcano da lua, emocionalmente falando, me reproduzem muito aquela cena da Branca de Neve, em que ela tá dentro da floresta de noite e ela vê vários olhos assustadores e tal. E são os olhinhos dos coelhinhos, dos passarinhos, dos cervos e, tipo, nada a ver o que ela tá imaginando, né? É esse momento. Que o meu emocional se projeta antes e aí eu tiro as conclusões em cima do que eu sinto. Vamos pro restante das cartas de vocês para ver por onde a coisa anda. Ah, ah, Bom, fundo do maço, a gente tem um seis de paus me mostrando que vocês superam esse desafio, conseguem é, acomodar as coisas emocionalmente de uma maneira um pouco mais ok, porque o seis de paus é uma carta de vitória. Mas vamos por partes. Primeiro ponto, o que existe hoje ali no caminho de vocês? O as de paus. Uma cabeça cheia de ideias, cheia de planos, cheia de projetos, de desejos. Não sei se vai dar de ver no foco, mas vocês vejam que as brasas elas parecem estar se multiplicando lá de dentro, né? E quanto mais tu observa, quanto mais tu olha, parece que o troço, enfim, a impressão que dá é que está se reproduzindo, esse fogo tá tipo coelho, sabe? Que quando tu tem um casal de coelho, quando tu vê, tu tem 200 coelhos em questão de uma semana. É tipo isso, tá? Só que aqui a gente tá falando do fogo interno de vocês, né? Dos ímpetos, das vontades, das ideias, desse fogo criativo de vocês que tá assim, ó.
em plena expansão. Só que qual é o problema aqui? Qual é a situação? Que ele está sem direção. Esse fogo está sem direção. O as de paus, ele não está direcionado. Ele é uma força disforme muito grande, muito multiplicadora de ideias. Então, assim, eu tô hiper produtiva. Se eu trabalho com algo que envolva a minha criatividade, como, sei lá, pessoal que trabalha com coisas envolvendo arte, escrita, é, galera da comunicação, tudo isso vai estar assim, ó, ideia, 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 ideia. Pá, tive uma ideia de uma campanha de marketing, uau, e pá, e tal. Só que tá sem forma ainda, isso precisa se acomodar. Só que o mesmo fogo das ideias é o fogo que calcina, que deixa a gente ansiosa, que deixa a gente raivosa, que nos mobiliza de uma forma negativa. Então, precisa de um gerenciamento de crise importante aqui, tá? Por que eu digo gerenciamento de crise? Porque vai ser esse as de pausa que vai levar vocês para esse sete de copas da confusão das projeções, porque eu estresso tanto meu maquinário, eu forço tanto meu motor, que o meu emocional é que vai pagar essa conta. O que está faltando nesse momento? A rainha de espadas. Olha que irônico. Tá faltando a mentalidade racional para gerenciar isso tudo. Porque a rainha é quem gerencia. A rainha é quem dá continuidade aos planos, aos projetos. A rainha é quem vai trazer para o mundo, que vai parir essas ideias todas que estão nesse as de paus. Só que vejam que eu tenho uma rainha de espadas, que é uma rainha do ar, é uma rainha do pensamento, da lógica, da razão. Então ela não vai pensar com as emoções dela, ela vai pensar de uma forma prática. Então, ao invés dela pensar aquela tua ideia artística maravilhosa de uma forma sensível, inspiradora e tal, ela vai pensar de uma forma burocrática, de uma forma corporativa, de uma forma estratégica, ó, é assim, assim, assado, passo A, passo B, passo C, sabe? E é isso que tá faltando. É esse pé no chão, essa frieza de pensamento da rainha de espadas. A gente tem água e a gente tem fogo nessa mesa. E aí, pensa em aguardente. Aguardente, cachaça, é água ardente. É água com fogo. É nesse pique que vocês estão. Tá faltando um arzinho ali, né? Pra de repente essa cachaça virar uma Smirnoff Ice, um refrizinho que desce mais tranquilo, que não rasga tanto. Claro, é prazeroso tomar uma cachaçinha, mas em excesso com esse as de paus, é tipo tomar o absinto com o fogo ainda aceso, né, minha gente? Aí é que tá o babado de vocês. Eu imagino que essas imagens mentais já venham trazendo alguns insights. O conselho, né? Além da gente saber que está faltando essa maravilhosa, o conselho é o eremita. A maturidade de respeitar o próprio tempo. Porque o eremita, para mim, pessoalmente, ele é sobre tempo. Ele vem em tempo de colheita, algo que foi trabalhado por muito tempo até que viesse a luz, né, para que possa ser colhido. É sobre o tempo que eu levei para amadurecer as coisas. Enfim, o fósforo que queimou lá no ás. Vamos analisar aqui, na pira da Debs, o movimento fósforo. Tinha um fósforo queimado aqui por cima, que eu acendi uma vela mais cedo, mas eu não estou encontrando, acho que eu botei fora já. Mas se eu riscar um fósforo aqui agora, esse é o as de paus. Aí ele tá lá queimando, 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 queimando. Vamos deixar ele queimar. O eremita, se a gente pensa no passar do tempo, ele é aquele momento que o nosso fósforo queimou tudo que tinha para queimar e se curvou. Ele ainda tem utilidade, né? Porque veja, curvou, mas eu tenho palito ainda para usar, se eu quiser usar, né? O eremita vai ser um pouco disso, tá? Não vou trazer aqui algumas imagens que o Goya traz para nós nos cursos, na ideia, né, nas ideias ocultas aí das safadagens do Crowley com esse baralho, porque eu acho que nesse contexto aqui não está cabendo. Mas vocês entendem que se eu for entender esse fósforo queimado como eremita, ele possivelmente escreveu uma história. Aqui eu usei esse fósforo para dar um exemplo. Essa foi a história que ele escreveu.
Eu poderia ter usado esse mesmo fósforo para acender a minha vela aqui atrás. Poderia ter usado para acender um incenso, poderia ter usado para acender um incêndio, incendiar Roma inteira. Então, essa história que foi escrita, né? Para mim, o eremita é isso. Tem uma história que tu já escreveu e se tu souberes olhar para esse passado e pegar essa energia de fogo que está aqui e direcionar, tu vai evitar repetição de erros, porque o que me pega muito aqui com esse sete de copas é que tu tá com a tendência de repetir erros que tu já fizesse antes. E o eremita, ele vai pedir que a gente se ilumine do nosso sol interno, tá? Aqui a gente vai ter o arcano do sol aqui na lamparina dele. O arcano do sol, aquele arcano que ilumina todo o zodíaco, que traz vida, que traz consciência. Tudo isso está nesse eremita. É muito importante que tu pare para olhar a tua trajetória, não só pelo momento muito emocional, muito aguardente de agora, mas que tu olhe para ele como um todo, tá? Para não repetir erros por desordem emocional, por falta de racionalidade. Isso aqui tem um cheirinho de burnout, um cheirão, um fedorzão, na real, de burnout, porque é aquele momento em que o nosso emocional nos afoga de fato e a gente pensa, quer saber que se lasque tudo, né? Mas aqui seria um burnout dos projetos pessoais. Eu não vejo isso estando no caminho por exemplo, do profissional de vocês, do acadêmico de vocês, do amoroso de vocês. Eu vejo numa coisa pessoal, algum projeto de vocês, sei lá, o projeto Verão 2027, já falhando no início de janeiro, sabe? E no desfecho, se vocês deixarem esse eremita trabalhar, se vocês soltarem o eremita de vocês, eu tenho a rainha de paus. Ou seja, esse fogo sendo muito bem dominado, muito bem trabalhado por ela e sendo direcionado. Não vai ser, ao final de tudo, um fósforo que queimou e não teve mais utilidade. Vai ser um fósforo que manteve uma casa quente por todo o inverno, porque acendeu o fogo certo e teve quem fizesse o gerenciamento e a manutenção. Tu não precisa ser a frieza da rainha de espadas, mas tu precisa do racional frio dela para chegar aqui também. Então, assim, Touro, uma leitura forte, uma leitura pesada. Eu imagino que metade já abandonou o vídeo no meio do caminho porque não fez sentido nenhum. Mas se fez sentido para ti, te peço, deixa um like, te inscreve no canal. Minhas informações das redes estão todas aqui embaixo. Se quiseres marcar tua consulta, é só me chamar. Um beijo.